Bem-vindos a mais um vídeo do Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vou dar uma dica aqui no canal do Fala Veloso, também do Resenha Alviverde e um trechinho do Danilo Lavieri, onde eles atualizaram o mercado da bola do Verdão, projetando essa temporada 2026. E Thiago Almada, pode pintar no Verdão? É sobre isso o vídeo de hoje. Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos embora lá. Tem Almada, que está com problema lá também no Atlético de Madrid. É um jogador de 24 anos. Esse aí tem o perfil que o Palmeiras gosta, que é jovem, que pode ter uma futura revenda e é um cara já experiente, né? Já é campeão de Copa de Brasileiro, de Libertadores, foi jogar na Europa. Esse tem aquele perfil que é bom, que é jovem, e tem o perfil de vencedor também. Esse encaixa das duas formas aí que a diretoria quer voltar a contratar. Então tem que investir em jogador assim. Ou o Matheus Pereira ou o Almada seriam dois meias que poderiam, sem dúvida nenhuma, encaixar muito bem nesse time que está precisando de reforço. Né? Não dá para contar mais com Felipe Anderson, Sousa, Facundo, o Bruno Rodrigues. Esses quatro jogadores já demonstraram nessa temporada, o Felipe até na outra também, que não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. São jogadores caros, de investimento alto, que não dá retorno, só fica no banco de reserva assistindo aos jogos do Palmeiras e quando entra ainda não muda nada, não resolve nada. Então eu acho que precisa de uma mudança, contratação certeira, vende jogadores que não produzem e traz jogador com capacidade de decisão, que é o caso dos dois meias que o Palmeiras precisa. Ou o Matheus Pereira ou o Almada resolveriam o nosso problema, ia trazer qualidade para esse time aí, principalmente num ano de desafios. O Paulistão já está aí, vai ser um tiro curtíssimo, esses jogos que o Palmeiras tem para fazer, para se classificar, para aí sim, aí volta o modelo antigo, tá? Você ainda não sabe, quartas de final, jogo único, classificam os 8 melhores, são 8 jogos, aí junta com os 16, vê quem fez a melhor campanha, aí passam os 8 melhores, quartas de final, jogo único, semifinal, jogo único e final, com 2 jogos da mesma forma. E os 2 piores vão disputar a A2. Então, é um sufoco, vai ser um sufoco. Esse ano aqui, o Paulistão, a briga contra o rebaixamento e também a briga por classificação, tá bom? Foi o Palmeiras. Marlon Freitas vai falar hoje em coletiva de imprensa e nós vamos para lá agora porque Marcelo Rosenberg, o nosso repórter, marca a presença aqui ao vivo na tela do Jogo Aberto porque ele vai estar ali acompanhando justamente a coletiva de imprensa. Seja muito bem-vindo ao Jogo Aberto, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Primeira participação minha no ano nesse programa tão especial, num dia muito especial para a torcida do Palmeiras, com a apresentação do Marlon Freitas. O primeiro reforço oficial do Palmeiras nessa temporada. Lembrando que no ano passado o Palmeiras contratou nada mais, nada menos do que 12 jogadores, gastando 698 milhões de reais. O Palmeiras, que treinou esta manhã aqui na Academia de Futebol, volta a treinar no período da tarde e o Abel já esboçando a equipe que vai estrear contra a Portuguesa no Campeonato Paulista no próximo sábado. O próprio Abel disse que vai testar todos os jogadores, é bem provável que ele tenha uma linha muito parecida com aquela linha que ele adotou no ano passado, né? Times mistos, times mesclados, e fica a expectativa em relação ao Marlon Freitas, que jogou ontem, né? Participou ontem de um jogo treino, o Palmeiras venceu o Desportivo Brasil por 5-2. É isso, daqui a pouco, a partir da 1h da tarde, muito provavelmente com a presença da Leila Pereira, Marlon Freitas, apresentado oficialmente aqui. E a gente vai poder perguntar para a Leila em relação a possíveis reforços. Vem um zagueiro, vem um volante? É isso aí, Lívia, eu volto com você. Obrigada, Marcelo Rosenberg marcando presença, a primeira participação dele aqui no Jogo Aberto. Então você já sabe, pintou Marlon Freitas lá na academia, na programação da Band, você vai ficar por dentro e claro que amanhã a gente também vai falar muito sobre isso. Doutor, a única contratação do Palmeiras até o momento, Marlon Freitas, acho que uma contratação muito pontual e muito assertiva para agitar esse meio de campo do Palmeiras, eu acho um baita reforço. Grande reforço, uma equipe já estruturada, que não ganhou títulos, mas nem por isso deixou de disputar todos, né? Então acho que é um grande reforço que se adapte rapidamente. O Palmeiras faz um planejamento muito bem feito. Agora o resultado
É aquilo que eu digo. Contratou um cara, doutor. Aí, tem um grande elenco. Tem um grande elenco. Pô, ele é 7,5 também, que nem o Marco, ele é 8, 9. Que planejamento é esse? Contratou um cara, não ganhou nada na temporada passada. Foi o ano que mais investiu, por que eu vi o grande elenco, não ganhou nada no passado. Ano retrasado no Paulistinha. Grande elenco. Desde 66 é o maior campeonato do mundo. Vamos comparar, Mas até onde a gente sabe, só tem como ganhar um. Só por Calhou que o adversário ganhou. Mas, Capelo, o Palmeiras foi muito criticado por não ganhar, justamente por ter contratado muito, ter investido. O ano mal virou, precisa ir no mercado, assim, já desesperado? Olívia, contratou mal. O torcedor palmeirense concorda comigo. Aonde? O Palmeiras vai ser aqui um palmeirense. Aqui está um palmeirense, entendeu? Mas o torcedor palestrino sabe do que eu estou falando. Você que está assistindo o programa, você discorda de mim? Esse jogador o Palmeiras contratou bem ou contratou mal? Alguns jogadores não renderam. Contratou mal. Não, contratou Alguns jogadores não renderam o que a gente esperava. O que o Sousa fez na carreira para vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo? O Facundo Torres, entre outros caras que eu não gosto de ficar nomeando aqui, mas o torcedor sabe o que eu tô falando. Então o Palmeiras virar a temporada que não ganhou nada ano passado e retrasado, um Paulistinha e contratar cara, nota 6? Se for O Maicon é melhor que ele. Se for assim, o Maicon é melhor que ele. Se for assim, é igual o Flaco Lopes. Quando chegou, você criticava muito ele. Ficou um ano e pouco lá. Eu nem lá. falei do Flaco Lopes aqui. Você criticou quando ele chegou, que ele não estava rendendo e tal. Não e estava agora, rendendo. um dos principais jogadores. Então tem que ter calma. De repente, esse ano agora, a temporada vai começar do início. E aí quem a gente vai ver 2 anos sem ganhar. Informação de um jornalista brasileiro que mora lá na Espanha, João Boisen, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele coloca aí que o Palmeiras quer contratar Almada e entrou na disputa. Temos outros clubes brasileiros aí que fizeram consulta, né, para tentar a contratação do Almada. Além do Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Galo. Rapaziada, eu acho difícil, por mais que, sei lá, né, não só o Palmeiras, mas os clubes aí, por mais que eles tentem fazer uma força-tarefa pelo Almada, eu acho difícil, hein? O jogador chegou no meio de 2025 lá no Atlético de Madrid, provavelmente vai querer permanecer na Europa, né, no futebol europeu. O Atlético de Madrid colocou ele à venda, tá? 130 milhões, 131 milhões, mais ou menos, por 50% do passe do jogador. Parece que eles não querem empréstimo com opção de compra, somente venda, certo? E esses clubes aí estariam interessados, hein? De acordo com esse jornalista que mora lá na Espanha. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Galo. Eu acho que podemos tirar o Palmeiras fora dessa disputa aí, né? Sendo bem sincero para vocês, tá bom? Mas enfim, essa é a informação, né? Por enquanto não tem nenhuma proposta feita. Acho que, nossa, é bem difícil, hein? Como é que você vai? Cara, 130 milhões aí por 50% dos direitos. Mas é jogador que resolve. É jogador que chega, veste a camisa e resolve. Já provou isso no Botafogo, tá? Bom, falando em proposta aí, saiu que o Palmeiras pode fazer uma proposta de até 55 milhões ao Tigres pelo zagueiro Joaquim. Porém, eu não tenho essa confirmação no momento, tá? É um jogador também que estava aí no radar do Palmeiras, mas não foi mais falado, não saiu aí nas últimas horas, né? Em alguns lugares aí que o Palmeiras pode fazer essa proposta e não tenho essa confirmação. Dê a sua opinião. E se você gostaria de ter Gerson no Palmeiras nessas condições que o Cruzeiro trouxe? Cara, nessas condições eu diria que não. O Jefferson aqui, eu sou muito partidário da opinião dele. Jefferson W4I. Sei que muitos vão reclamar porque não trouxe Gerson, mas 30 milhões de euros não vale. Cara, é muita grana. É muita grana. É impressionante como está inflacionado o mercado de uma forma geral. O brasileiro, então, em patamares que a gente nunca viu, né? E o Gerson, já com 30 anos de idade, 30 milhões de euros, é muita grana. Eu acho que é um absurdo. Não sei, é óbvio. Se o cara tem para gastar, e aí eu não estou falando do cara como sendo o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro não tem 30 milhões de euros, ou melhor, teria que explicar muita coisa para poder colocar 30 milhões de euros em jogo para contratar apenas um jogador. O Pedrinho, né, dono da SAF do Cruzeiro, sim, esse, aparentemente, supermercado dá muito dinheiro, principalmente em Belo Horizonte. Então, ele tem dinheiro para pagar isso, tanto é que vai pagar. E a gente também não está dizendo que o Cruzeiro vai tirar 30 milhões de euros do bolso e vai colocar no Zenit no dia seguinte, né? Deve ter aí um parcelamento, vai dividir isso em alguns anos.
mas ainda assim é muito dinheiro, cara. Então, assim, não tem potencial de revenda, né? O Palmeiras gastou 25 milhões de euros no Vitor Roque, mas é um jogador que já, nessa janela, já está tendo especulação de clubes europeus, né? O Manchester United, clubes ingleses que estariam interessados em vir aqui atrás do Vitor Roque. O Palmeiras já disse que não tem interesse em vender. E o Vitor Roque tem 20 anos de idade, é outra coisa, é outra situação. Então, quando você gasta um valor exorbitante como esse, é difícil. Agora, futebolisticamente, o Gerson é muito jogador de bola, né? Tem características fantásticas, vai agregar muito para esse Cruzeiro. Depois a gente pode até tentar montar um campinho aí do Cruzeiro, Danilo. Com o Gerson, eles dão certamente mudam de patamar ali, principalmente a questão do meio de campo deles. Eu acho que é uma baita contratação. Ainda acho que o elenco do Cruzeiro não é tão forte, talvez fique atrás sim do Palmeiras, questão de elenco, mas os 11 iniciais, olha, o Cruzeiro vem muito forte para 2026. Claro que a gente sabe que numa temporada como a do Brasil, que você tem que jogar mais de 70 jogos, 11 jogadores não são suficientes. Os 11 jogadores muito bons. Mas, se eles tiverem esses caras para os jogos principais, o Cruzeiro vai dar muito trabalho. Como já deu o ano passado, né, diga-se. Como já deu no ano passado, mas perdeu do mesmo Corinthians que o Palmeiras perdeu na Copa do Brasil e foi eliminado na fraquíssima Sul-Americana. Então, sim, deu trabalho, mas eu vou fazer algumas ponderações. Só antes de deixar a mensagem na tela aqui do Bruno Rafael de Almeida, que é nosso membro aqui do canal, como vocês podem ver pelo selinho ali do lado do nome dele. O Cruzeiro aguentará arcar com a renovação de Matheus Pereira após a chegada de Gerson e a pressão para renovar com Caio Jorge? Então, vamos lá. Tem uma questão muito específica do Cruzeiro. E aqui, eu não estou dizendo que o Cruzeiro vai quebrar, eu não estou dizendo que o Cruzeiro está contra o fair play, embora em outros lugares estivesse, porque o nosso fair play está diferente, está sendo implementado ainda. O que eu quero trazer de reflexão para vocês é o seguinte. O Cruzeiro tem uma questão muito particular, como disse o Marcel, o dono do Cruzeiro é dono de um supermercado que tem um faturamento gigantesco e que não está nem aí para lucro. Não está nem aí. Por quê? Vou trazer um dado para vocês aqui. Em 2024, que é o último ano que a gente já tem fechado no balanço, porque 25 já acabou, mas ainda não teve a divulgação do balanço, então vamos considerar 24 o último balanço do Cruzeiro. O faturamento do Cruzeiro foi perto de 300 milhões. Eu vou usar 300 milhões para arredondar, para ficar mais fácil aqui. E tô arredondando para cima, porque é 280 alguma coisa, 290 alguma coisa. Então 300 milhões de reais o faturamento do Cruzeiro em 2024. O Cruzeiro está contratando o Gerson por 180 milhões, até mais, 190 milhões de reais. Ou seja, o Cruzeiro está gastando em um jogador quase 70% do seu faturamento. Em um jogador. Só que qual é a grande questão? O Cruzeiro tem um dono que não está nem aí se vai ter lucro ou não. Ele tem um dono que está colocando o próprio patrimônio no Cruzeiro. Se o Gerson amanhã ou depois quebrar a perna e nunca mais jogar bola, o prejuízo vai ser 100% no patrimônio do Pedrinho, porque ele é dono do Cruzeiro. Assim como o Cruzeiro não está nem aí e está pagando R$1 milhão por mês para o Dudu jogar no Atlético Mineiro e R$1,5 milhão por mês para o Gabigol jogar no Santos. E eu não estou nem falando aqui da renovação do Matheus Pereira e da grana que provavelmente vai ter que gastar para o Caio Jorge ficar mais calmo por conta das propostas do Flamengo. Então, tem uma questão muito particular. Significa que o Cruzeiro vai quebrar? Pode até quebrar eventualmente, mas tem uma questão particular que é um dono que assume. O Cruzeiro, sob a gestão do Ronaldo, era o oposto, porque o Ronaldo não estava disposto a colocar o patrimônio dele em jogo. O Pedrinho está disposto a colocar o patrimônio dele em jogo. E qual é a grande diferença do Flamengo e do Palmeiras? São dois clubes associativos, que têm que se basear na sua receita recorrente. Eles não têm um aporte externo de dinheiro. Não é assim que funciona. Então, o Palmeiras não pode colocar 70% do seu faturamento em um jogador.
Nem o Flamengo pode. O Flamengo está fazendo essas propostas de 30, 40 milhões. Por quê? Porque faturou 2 bilhões em 2025. E a perspectiva é chegar perto disso de novo em 2026. E isso não depende de título. Não depende de vitória, não depende do desempenho. É um faturamento recorrente. Por quê? Com a Betano, o Flamengo ganha 270 milhões por ano. Por quê? Com a Globo, vai ganhar mais do que todos os outros times. Por quê? Com os outros patrocinadores, com receita de terceiros, de, como que fala? Receita de comercialização da marca, licenciamento, veio a palavra agora. Acabou. O Flamengo pode. E o Palmeiras não pode. O Palmeiras, ele depende de vendas. Então, não dá para falar por conta desta venda, desta compra do Gerson, ou mesmo da recusa do Cruzeiro por parte do Caio Jorge, que o Palmeiras está pensando pequeno no mercado. O Palmeiras está sendo responsável financeiramente dentro dos limites dele. Agora, se o Cruzeiro vai ganhar, vai perder, se vai... Tudo isso é muito particular. Não estou dizendo que é errado, que está contra o fair play. É só uma questão muito particular que o palmeirense não pode exigir que o Palmeiras faça a mesma coisa. Isso foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês irem as últimas atualizações do mercado da bola com o Veloso, com o Lavieri, também o pessoal do Jogo Aberto, falando bastante sobre o Thiago Almada e a possível chegada. O jornalista brasileiro que mora na Espanha noticiou aí que pode ter esse interesse aí, mas vamos aguardar, pois é um jogador cobiçado demais, tanto na Europa, também por outros clubes aqui, né? Pelo jogador está sendo convocado recentemente para a seleção argentina e muito possivelmente estará na Copa do Mundo do meio do ano. Então, e não seria nada barato a contratação de Thiago Almada, mas que cairia como uma luva. O Belo destacou aí o desejo dele, né? Thiago Almada e Matheus Pereira no Verdão, já pensou? Mas destacando como o Lavieri destrinchou bastante a situação do Cruzeiro financeiramente aí da diretoria, que como com a chegada do Gerson, será que eles vão renovar com o Matheus Pereira? Haja dinheiro, hein? Haja dinheiro. Então, nessa brecha, às vezes o Palmeiras pode aproveitar e já pensou no meio do ano, Matheus Pereira livre no mercado, de graça, assinando com o Verdão? Seria uma excelentíssima contratação. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. O Cruzeiro realmente vem forte para competir com o nosso Verdão, mas nosso elenco é capacitado muito forte e muitos jogadores experientes aí. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.